Capítulo 3, Alice. Quando entramos na enfermaria geriátrica, Ed avista Babcha e imediatamente ele se solta da minha mão e corre para o quarto dela. Ed! Ele grita enquanto corre. Ed, querido, você quer comer alguma coisa? A ecolalia é a maldição da minha existência, às vezes. Babcha está sempre oferecendo comida a Edson e a todos os outros. E agora, quando ele vê Babcha, a imita. É inofensivo quando estamos sozinhos. Em público, ele usa aquele falso sotaque polonês. Parece que está zombando dela. A enfermeira que verifica a medicação intravenosa franze a testa. E eu quero explicar o que está acontecendo. Mas estou muito chocada ao ver a própria Babcha. Ela está apoiada nos cotovelos e seus olhos estão abertos. Uma aparente melhora com relação ao estado semiconsciente em que estava na noite anterior, só que ainda está visivelmente muito fraca. Ela afunda de modo pesado nos travesseiros. Olá, Edson! Ouço minha mãe suspirar quando o alcanço e me junto a ele no quarto. Ed olha para a avó e murmura baixinho. Pare de fazer isso, Ed. Mamãe permanece em silêncio, mas sua desaprovação é palpável. Como sempre, é quando a ecolalia nos lembra a todos de que a frase que mais associa a ela é uma repreensão. Agora, ela volta seu olhar para mim e diz: Alice, você está incrivelmente atrasada. Sinto-me justificada a ignorar a saudação de minha mãe, visto que é, em partes iguais, tanto gentileza social quanto crítica. A proporção exata que abrange quase todas as comunicações que efetua. Juliette Slaski Davis é muitas coisas. Uma corredora de maratona de longa data, uma venerável juíza do Tribunal Distrital, uma militante das liberdades civis, uma ávida ambientalista, uma senhora de 76 anos que não tem intenção de se aposentar do trabalho tão cedo. As pessoas estão sempre me falando que ela é uma inspiração e eu posso perceber o que querem dizer, porque ela é uma mulher impressionante. A única coisa que não faz é ser uma avó materna fofinha. E é exatamente por isso que Ed e eu temos um relacionamento muito mais fácil com Babcha. Eu tomo o espaço perto de Ed ao lado da cama de vovó e envolvo a mão dela com a minha. A pele envelhecida de seus dedos está fria, então aperto minha outra mão em torno dela e tento aquecê-la um pouco. Babcha, murmuro, como você está se sentindo? Ela produz um som que está mais próximo de um grunhido do que de uma palavra, e a angústia está estampada em seus olhos, enquanto busco o meu olhar. Mamãe suspira com impaciência. Se você estivesse aqui antes, já saberia que ela pode estar acordada agora, mas não acho que consiga ouvir. Essas enfermeiras não sabem de nada. Estou esperando a médica me dizer que diabos está acontecendo. A enfermeira ao lado levanta as sobrancelhas, mas não olha para a mamãe ou mesmo para mim. Se me olhasse, eu faria uma careta de desculpas, mas ela está obviamente determinada a executar seu trabalho e sair do quarto o mais rápido possível. Pressiono um último botão no regulador da medicação intravenosa e, em seguida, toca o braço da minha avó para chamar sua atenção. Babcha se vira para encará-la. Ok, Hannah, diz com delicadeza. Vou deixar você com sua família agora. Apenas aperte a campainha se precisar de mim, ok? Ed me empurra para fora do caminho assim que a enfermeira sai e se afoba para segurar a mão de Babcha.
Quando eu o deixo fazer isso, ele de imediato se acomoda. Olho de volta e vejo o sorriso que ela abre. Sempre achei que o meu relacionamento com minha avó era único. Ela praticamente me criou ao longo das diferentes fases da minha infância. A carreira da minha mãe sempre veio em primeiro lugar. Mas por mais especial que seja, nosso relacionamento não chega aos pés do vínculo que ela tem com Ed. Em um mundo que não compreende meu filho, ele sempre teve Babitcha, que não se importa se a entende ou não. Ela apenas o adora do jeito que ele é. Eu a estudo cuidadosamente agora, avaliando-a, como se pudesse escaneá-la com meu olhar e perceber a extensão do dano dentro da sua mente. Você pode me ouvir, Babitcha? Digo, e ela se vira para mim, mas franze a testa, com ferocidade enquanto se concentra. Sua única resposta é a onda de lágrimas que sobe aos seus olhos. Olho para a mamãe que está rígida, sua mandíbula dura. Acho que consegue ouvir, digo a ela, que hesita e depois sugere. Bem, então, talvez não nos reconheça? Ed, diz Ed. Ed, querido, você quer comer alguma coisa? Babitcha se vira para ele e lhe dá um sorriso cansado, mas radiante, que de imediato ganha um sorriso correspondente do meu filho. Ele solta a mão da bisavó, joga seu iPad na cama ao lado das pernas dela e começa a tentar subir na grade da cama. Ed, mamãe diz impacientemente, não faça isso. Babitcha não está bem. Alice, você precisa detê-lo, isso não é um parque infantil. Mas Babitcha tenta se sentar e abre os braços para ele. E até mamãe fica em silêncio com isso. Puxo a grade para baixo e ajudo a tirar os vários fios e tubos do caminho enquanto meu filho, muito sólido, sobe na cama ao lado de sua bisavó, muito frágil. Babitcha muda de posição devagar e com cuidado, de propósito, abrindo espaço para o menino bem ao lado dela. Ele se aninha e fecha os olhos, e quando ela afunda no travesseiro, descansa a bochecha contra o cabelo loiro de Ed. Em seguida, Babitcha fecha os olhos também e o aspira como se ele fosse um bebê recém-nascido. Ela certamente parece reconhecê-lo, digo baixinho. Mamãe suspira com impaciência e passa a mão pelos tufos rígidos de seu cabelo grisalho. Eu me sento na cadeira ao lado da cama e pego meu telefone na bolsa. Há outra mensagem de Wade na tela. Ali, eu realmente sinto muito. Por favor, escreva de volta e me diga que você está bem. Eu sei que não estou sendo justa, mas ainda estou muito decepcionada por ele não ter me ajudado hoje. Franzo a testa e penso em desligar o telefone, mas no último segundo cedo e respondo. Tive um dia péssimo, mas estou bem. Muito tempo depois somos abordados por uma mulher de meia idade vestindo jaleco, que faz um gesto em nossa direção para nos juntarmos a ela, na mesa das enfermeiras. Ed está segurando o dreidel de novo na frente do rosto e não reage a mim. Quando me viro da cama, então eu o deixo em paz. Sou a doutora Chang, médica de Hannah. Eu queria atualizá-las sobre a condição dela. Babitcha está estável hoje, porém, dada a localização do derrame, seus médicos acham que há danos aos centros de linguagem em seu cérebro. Ela com certeza pode ouvir, mas não reage às solicitações ou instruções, e mais testes precisam ser feitos. Atrás de nós, ouço o iPad de Ed, enquanto a voz robótica do aplicativo CAA anuncia Dreidel. Não estou prestando muita atenção nele, apenas o suficiente para ficar um pouco surpresa,
por ele descobrir como se chama o seu novo tesouro. Seu aplicativo de linguagem visual lista milhares de imagens que ele pode usar para identificar conceitos que possa precisar comunicar, mas Dreidel dificilmente estará na seção mais comumente usados, entre aspas, do menu. Curto breves instantes de mamãe orgulhosa, em meio ao pânico das más notícias, um tanto quanto intermináveis da doutora Chang. Pode ser permanente, mas testes necessários, tomografias. Esta situação não é totalmente inédita. Infelizmente, grande chance de novos eventos. Planos de fim de vida? Eu gosto de Dreidel, diz o iPad de Ed. Sua vez. Estremeço e volto a olhar para a cama, onde Ed virou o iPad para minha avó. E ele está sentado agora, as costas contra a grade da cama. Não sei o que espero ver, mas fico surpresa quando Babtia levanta a mão devagar e toca a tela. Eu gosto... Interrompo a médica agarrando o seu antebraço. Ela se assusta e se afasta de mim. Desculpe, fala num rompante. Olha aquilo. A médica e mamãe se viram bem a tempo de ver Babette apertar o botão seguinte. Mamãe respira fundo. Dreidel também. Babette aperta cada botão com lentidão e com dificuldade óbvia, mas afinal ela se expressa muito bem. Babette está machucada? Ed pergunta agora. Babette com medo, Babette responde. Ed assustado. Ed tecla. Ed está bem. Babette aos poucos vai tocando a tela. Babette está bem. Ed concorda com a cabeça e afunda de volta na cama para descansar a cabeça no ombro da bisavó outra vez. Ele é autista? A médica indaga. Está no espectro do autismo, sim. Eu a corrijo. A terminologia não importa, não realmente. Mas é importante para mim porque o meu filho é mais do que um rótulo. Dizer que é autista não está correto. O autismo não determina quem ele é uma parte dele. Isso é apenas semântica, para quem não vive com o transtorno todos os dias. E a médica me olha sem expressão, como se nem conseguisse perceber a distinção. Sinto minhas bochechas esquentarem. Ele é não verbal. Usa o aplicativo Comunicação Aumentativa e Alternativa, CAA, para falar. Babette já está acostumada a se comunicar desta forma, embora normalmente seja muito mais rápida. É por causa do problema com a mão, mamãe me interrompe, e ela está olhando para a médica de novo. Eu lhe disse. Está tendo problemas para mover o lado direito. Eu me lembro e estamos investigando isso, responde a médica que faz uma pausa e admite. Não tendemos a usar tecnologia com pacientes idosos nesta situação. A maioria deles não tem ideia de por onde começar. Por mais difícil que seja, pelo menos ela tem a vantagem de sua familiaridade com o conceito. Vou falar com um fonoaudiólogo, isso é bom. Isso não é bom, mamãe diz com impaciência. Bom, não é minha mãe ter que falar por meio de um maldito aplicativo para iPad. É frustrante o suficiente que tenhamos que usar aquele lixo com o Ed. Quanto tempo isso vai durar? Como você vai consertar isso? Julita, nestes... É Juízes Lasky Davis. Ela a corrige. E eu suspiro de leve enquanto me viro para a cama. Babette capta meu olhar e acena com a cabeça em direção ao iPad. Então, silenciosamente,
Deixo a médica lidando com meu pesadelo de mãe. Babty aperta o botão sua vez e eu pego o iPad. Você está machucada? Pergunto-lhe. Ela pega o aparelho e desliza as telas até encontrar as imagens certas. Então, com lentidão e cuidado, fala: Babty está bem. Quero ajuda. Ela me entrega no mesmo instante, visivelmente ansiosa para ver minha resposta, mas não tenho ideia do que dizer, ou mesmo como lhe pedir mais informações sobre o que precisa. Olho na tela, em seguida, de volta para o seu rosto, e seus olhos azuis mudam depressa, de súplices para impacientes. Ela faz um gesto, pedindo que eu lhe passe o iPad de novo. Quando o recebe, passa por sucessivas telas. Babty encontra o ícone da lupa e o pressiona. E o aplicativo diz buscar, mas ela volta a rolar. Seus olhos se estreitam. Os lábios se contraem. Gotas de suor brotam em sua testa enrugada. E mais tempo passa enquanto um rubor aumenta gradualmente em suas bochechas. Ela aperta o botão buscar de novo e de novo. Rosna e empurra o iPad na minha direção. Sua frustração é palpável, mas não sei o que fazer. Mamãe e a médica ainda estão discutindo, e Ed ainda está enrolado ao lado de Babty, rolando o dreidel ao longo do lençol, agora como se fosse um trem de brinquedo. Olho para a vovó com uma expressão de impotência. Ela levanta as mãos como se dissesse: eu também não sei. Por um momento, deslizo pelas telas dos ícones mais comumente usados de Ed, parando a cada vez para que ela possa verificar se o que precisa está lá. Depois de um minuto ou mais disso, um novo pensamento me ocorre. Abro o aplicativo na página Novos ícones. E assim que eu faço, Babty pega o dispositivo de volta com pressa. Ela encontra a foto de um jovem e começa a digitar, devagar e com cuidado. Noto que não está usando o indicador. Usa a lateral do dedo mínimo e o anular. É estranho e leva alguns minutos para formar a palavra corretamente, mas então ela o faz e clica no botão salvar e me mostra com orgulho: Thomas. Como ela está? Mamãe me pergunta da porta. Olho para ela e descubro que a médica foi embora, talvez para encontrar uma bebida forte. É lento, mas está usando o dispositivo. Ela acabou de me perguntar. Ocorre-me o que está realmente perguntando e fico desanimada. Oh, não, Babty, sussurro, mas as palavras são inúteis. Se o derrame danificou sua linguagem receptiva, então ela está no mesmo barco que Ed. Palavras faladas não têm significado agora. Encontro seu olhar novamente e lágrimas brilham nele. Olho dela para o iPad, mas não tenho de fato nenhuma ideia de como dizer que seu marido morreu há pouco mais de 12 meses. Ele fora um cirurgião pediatra brilhante até os 70 anos. Depois lecionara na Universidade da Flórida até os 80. Mas assim que se aposentou, a demência se instalou. E após um declínio longo e terrível, morreu no ano passado. Babty, Ela balança a cabeça brava e aperta os botões novamente. Encontrar Thomas. Mais rolagens de páginas e então preciso de ajuda. Emergência. Encontrar Thomas. Então, enquanto eu ainda estou lutando para descobrir como lidar com isso, ela seleciona outra série de ícones e o dispositivo lê uma mensagem sem sentido para mim. Babty, fogo, Thomas. Suas mãos estão tremendo. Seu rosto está fechado em uma carranca feroz.
mas há determinação em sua face. Coloco a mão de modo suave em seu antebraço, e quando ela se vira para mim, balanço a cabeça devagar, mas seus olhos registram apenas confusão e frustração. Estou confusa e frustrada também, e de repente estou com raiva, porque é brutalmente injusto ver esta mulher orgulhosa tão confusa. Babcha, sussurro e ela suspira com impaciência e tira minha mão de seu braço. Minha avó tem uma profundidade ilimitada de empatia e ama sem comedimento, mas é a mulher mais durona que conheço. E não parece nem um pouco desencorajada por minha incapacidade de me comunicar. Ela volta a percorrer as páginas de ícones na tela do iPad até que percebo sua expressão se iluminar. Vez após outra, ela repete este processo, formando meticulosamente uma frase. Nos minutos seguintes, mamãe vai buscar um café e eu vejo Babcha tentar subjugar aquele método de comunicação desajeitado. É mais fácil agora que todos os ícones estão na página, entre aspas, usados recentemente. E logo ela está pressionando os mesmos botões sem parar. Preciso de ajuda, ponto. Encontrar, caixa, vá para casa, quero casa. Engulo meu suspiro, pego o iPad e conto para ela. Babcha no hospital agora. Vai para casa, depois. Este é o padrão de linguagem que tenho que usar com meu filho. E é automático para mim. Agora isso, depois outra coisa. Explicando sequências de eventos e tempo, porque ele não tem noção disso sem as diretrizes de instruções e horários. A comunicação via CAA é extremamente restritiva. Com Ed estou acostumada com as limitações, porque é tudo o que já tivemos. E é muito melhor do que nada. Até ele aprender a ler e usar o CAA, toda a nossa vida foi uma série de colapsos, provocados por sua enorme frustração em estar trancado dentro de si mesmo, incapaz de se comunicar. O problema agora é que com Babcha estou acostumada com a liberdade infinita da comunicação falada. E ter que reverter para este aplicativo de repente parece um substituto absurdamente pobre. Babcha pega o aparelho de volta e retoma suas demandas. Preciso de ajuda, encontrar Thomas, casa, caixa, agora. Ajuda, caixa, câmera, papel, Babcha, fogo, Tomás. Mamãe entra no quarto. Ela me entrega um café, depois volta a postar-se ao pé da cama. Isso é sobre o quê? Pergunta. Não sei, admito. Babcha nos lança agora um olhar feio de impaciência e repete os comandos. E como não reagimos, aumenta o som ao máximo e aperta o botão de repetir. Este é um truque que aprendeu com meu filho, que faz exatamente a mesma coisa quando não consegue o que quer. Ajuda, ponto. Encontrar Thomas, ponto. Caixa, ponto. Câmera, papel, caixa. Agora, ponto, agora. Ponto, emergência, ponto, agora. Encontrar Thomas, agora. Babcha, fogo, Thomas. Meu Deus, ela realmente se esqueceu que pá morreu. Sussurra minha mãe e eu a olho. Mamãe não é conhecida por sua vulnerabilidade, mas agora sua expressão está contraída e acho que vejo lágrimas em seu rosto. Balanço a cabeça devagar. Babcha parece bastante determinada a não precisar de mim para lembrá-la de que pá faleceu. Então eu apenas não acho que seja isso. Encontrar Thomas. Encontrar caixa. Caixa, ponto.
Encontrar, ponto, agora. Preciso de ajuda. Oh, mamãe abre a boca de repente, pasma. Ela tem aquela caixa de lembranças. Faz anos que não a vejo. Desde que os mudamos para um asilo, depois que meu pai ficou doente. Ou está no depósito, ou em sua unidade lá. Talvez seja isso que ela queira. Talvez uma foto de pá. Isso faz sentido, não faz? Ah, sim, digo. Uma onda de alívio relaxa os músculos, que eu nem sabia que estavam tensos. Bem pensado, mãe. Posso tentar encontrar se você ficar aqui, tudo bem? Sim, por favor. Respondo e pego o iPad. Toco a foto de mamãe e o aplicativo lê vovó. Então faço uma careta e começo a editar a legenda, mas Babette afasta minha mão com impaciência. Nossos olhares se fixam e ela me dá um sorriso irônico, como se estivesse me dizendo: estou doente, menina, mas não burra. Fico tão aliviada com aquele sorriso que me curvo para beijar sua testa e em seguida aperto mais alguns botões. Vovó encontrar caixa agora. Babtia suspira de felicidade, tecla o botão sim e em seguida pousa a mão no meu antebraço e aperta. Ela não consegue falar no momento, mas ela tem sido minha estrela guia por toda a minha vida. Então ouço sua voz na minha cabeça mesmo assim. Boa menina, Alice. Obrigada.